E depois da gasolina, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira uma redução no preço do diesel para as distribuidoras. O valor do litro do combustível cairá 20 centavos já a partir desta sexta-feira. A estatal avalia que o preço na bomba deve cair de R$ 5,05, em média, para R$ 4,87. Isso se dá porque o combustível vendido na bomba não contém 100% de óleo em sua composição, sendo misturado ao biodiesel. A empresa tem promovido cortes no preço do combustível desde que o presidente Jair Bolsonaro trocou o comando da Petrobras e pediu para que a função social da estatal fosse cumprida. O governo também impôs um teto do ICMS nesse e em outros produtos. Por ser essencial para a cadeia logística e de transportes do país, a redução do preço do diesel deve derrubar ainda mais a pressão sobre a inflação nos próximos meses. É isso, Zé. Vamos sentir em todos os campos, né? Essa redução do diesel vai chegar no bolso de um jeito ou de outro, né, Zé? Sim, isso é um sinal positivo, é uma dessas notícias positivas que quando saem por aí vem com muitas adversativas. Olha, a situação é a seguinte, a argumentação da Petrobras para esta redução do preço do diesel é que me encantou, dizendo que há sinais claros, persistentes e sustentáveis na economia brasileira e mundial que garantem esse posicionamento, ou seja, motivos que levaram a Petrobras a elevar o preço dos combustíveis estão agora acabando e voltando aos preços originais. A economia brasileira, ela já dá sinais claros ali de melhoras em vários setores. Por exemplo, o aumento do índice de emprego. A mão de obra está sendo ocupada. Quando isso acontece, é sinal claro de que a economia está melhorando. E na vida real, ninguém contrata com a possibilidade de fechamento de empresa ou de redução do tamanho de empresa. Da mesma maneira, há um aumento sucessivo na arrecadação. Ninguém paga impostos se não vendeu, né? Então, esta é a realidade. Olha, Vitor, o governo do presidente Jair Bolsonaro enfrentou dificuldades. Você imagina uma pandemia desse tamanho, com estados e municípios fechando tudo, e em seguida uma guerra. Isso provocou desequilíbrio do mercado, o aumento da demanda e faltando produtos, é claro, e esse desequilíbrio provoca a inflação, que é mundial, exatamente por falta de produtos, né? E mesmo assim a gente está vendo a economia se reorganizar. Notícia boa. Diga, Ana. Vitor, eu estava aqui lendo uma entrevista comentando sobre o Janones, né, que agora apoia o Lula, e quando foi perguntado para ele exatamente sobre a Petrobras, e achei bem curiosa que uma entrevista que ele deu para a revista Veja, ele disse, a pergunta foi, o governo Bolsonaro, isso aqui é sobre a Eletrobras. Ele fala que também votou contra, né, as privatizações, que ele não quer privatizações, principalmente ele votou contra as dos Correios por considerar que os Correios têm um cunho social. Que coisa, né? Um cunho social e não de prover aí serviços eficazes, né, com uma eficácia proposta por empresas privadas, por exemplo, ao trabalhador. Eu vou procurar aqui, eu queria falar sobre essa resposta do Janones, eu vou passar para o Fiuza ou para o Augusto e eu já retomo esse assunto. Combinado, Ana. Vai lá, Fiuza. Só botar aqui o... Pronto. Ô Vitor, olha só, com esse quadro da economia despiorando, relacionada a ações de governo, de gestão, que a sociedade enxerga e reconhece, é claro que estes golpistas fantasiados, né, de democratas, vamos começar a dar os nomes, né? Esses golpistas, esses que não querem democracia, é claro que eles sabem que é muito difícil colocar um Lula, né, que o povo não esqueceu quem é, em vez de um governo que está nessa marcha, que está entregando resultados. A gente aqui nunca dourou pílula nenhuma. A gente está dando notícias, falando de reformas, falamos de problemas, etc. É um governo que chega ao final do seu, né, primeiro mandato com força política, com popularidade.
e a pessoa do presidente com uma aceitação na rua que é incomum. Eu estou falando isso com toda a independência. Já falei bem de vários pontos de vários governos. Então, é isso. Esses que não toleram, esses que, como disse o Zé, né, estão desesperados para retomar a chave do cofre, a chave do cofre é minha, fui eu que disse. Esses aí não são só aqueles famigerados falsos militantes do PT, não. Tem toda aí uma urdidura, tem toda aí... A gente viu quase todos os governadores fazendo uma política desvairada, covarde, surfando em pandemia para tentar desestabilizar o governo. Eu quero dizer o seguinte, são muitas as forças hoje e tem costas quentes, tem dinheiro. Vocês sabem de onde vem esse dinheiro? Tem mesada para isso, mesada para aquilo, é curso para isso, patrocínio daquilo, é dinheiro que não acaba mais, que está vindo aí daqueles que a gente sabe que não querem mais democracia, que não querem mais governos, que não querem mais instituições. Então, é claro que a instituição funcionando bem, a representação democrática entregando resultado, melhorando a vida das pessoas. Esses cínicos sabem que é impossível o Lula ganhar do Bolsonaro a eleição. É impossível. Aí volto a dizer, só se a urna tiver vontade própria, porque o povo não vai ter amnésia. Só ganha se a urna tiver vontade própria. E vontade própria é fraude. É uma figura de linguagem que eu uso, que eu tenho usado, mas eu vou começar a usar as palavras. É fraude, e fraude eleitoral é golpe. E o sistema é violável, sim, porque ele já foi violado. Certo? Então é isso. Vamos começar a tratar esses conspiradores como o que eles são, conspiradores. Oi, Ana. Achei aqui a parte. Sabe quem mais está com amnésia, Fiuza? O próprio Janones. Olhem, essa resposta dele a uma pergunta de uma entrevista para a revista Veja. Como o senhor pretende lidar com o preço dos combustíveis no Brasil? Janones responde: eu sei que não dá para mudar a política de preços da noite para o dia. Você não chega, aperta um botão e deixa a gasolina mais barata. Isso seria algo à la Bolsonaro. Mentira, né? Bolsonaro não fez isso. Uma medida populista. Minha ideia seria discutir as regras com o Conselho. A Petrobras se recuperou de um rombo. Ela é superavitária hoje. O senhor Janones esqueceu, porque a Petrobras estava em um rombo, num buraco, num poço sem fundo, num caminho aí pavimentado para uma destruição histórica da Petrobras. E agora, ele que diz que a Petrobras se recuperou de um rombo, que ela é superavitária hoje ele está de mãos dadas, sentadinho no sofá, com aquele que quase destruiu a Petrobras, o senhor ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, essa turma é que está escrevendo, essa turma aí podia escrever também a lista daqueles que estão com amnésia. Essa é a turma que está escrevendo cartinhas a favor da democracia, né, para salvar a democracia. Essa turma que viu o Lula ser solto por uma manobra inconstitucional, ilegal, imoral e ativista do Supremo Tribunal Federal, essa turma está preocupada com alguma ruptura constitucional por parte do presidente Jair Bolsonaro. Ora, façam-me o favor, né? Augusto. Olha, enquanto pareceu difícil baixar o preço dos combustíveis, os colunistas, que não acertam nenhuma, os analistas de política e economia disseram o seguinte: o presidente Bolsonaro não tinha conseguido revogar a lei da oferta e da procura, o Brasil ia ficar muito mal economicamente e isso ia decretar a derrota eleitoral do presidente. Pois bem, os preços dos combustíveis baixaram e as boas notícias não param de chegar na área da economia, né? E outras virão. Mais impostos diminuirão, serão reduzidos, mais impostos.
outras boas notícias vão chegando e o Lula começa a apelar agora para o fim, com o trabalho, com o salário mínimo que vai acabar com a fome. A fome já acabou. Ele disse que ele ganhou essa luta. E a Dilma liquidou ao acabar com os miseráveis. Só sobraram os que o governo não sabia onde encontrar, como se fosse uma tribo de indígenas isolada. Então, agora eles têm que explicar se a economia influencia ou não o resultado eleitoral, porque para a aflição dos editores de primeiras páginas, eles vão ter que esconder muito mais notícia boa que vem por aí.